Bom dia, pessoal. Hoje é domingo, 17 de janeiro de 2021. E o que você tem feito de diferente para que 2021 seja um ano diferente e que daqui para frente a sua vida mude? Eu resolvi fazer 365 lives todo dia, o ano inteiro, te trazendo conhecimento. Porque quando você conhece a verdade sobre si mesmo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem falou isso não foi Anthony Robbins, como muitos pensam, mas sim Jesus Cristo, o homem que mudou a história. Talvez você não creia, mas eu creio. Quando Jesus falava, impactava. Quando Jesus falava, libertava realmente um povo escravo mentalmente. O que eu vou trazer hoje para você, e se você entender, pode mudar a sua vida. Então, se fizer sentido para você, compartilha com um amigo, marca alguém que você ama, porque isso é libertador. A ciência tem estudado muito a mente humana e a nossa mente é poderosa, é um universo a ser explorado. Tem muita coisa que ainda a ciência não consegue compreender como acontece. É como acontecem os milagres. A ciência não consegue compreender, mas Jesus tinha total convicção do que era responsável pelo milagre. Vamos lá então? Hoje eu vou falar sobre o efeito placebo e comprovar que isso é real. A ciência descobriu que o efeito placebo funciona, mas Jesus Cristo já sabia com muita antecedência como a mente humana funcionava. Aliás, ele fazia parte da criação do mundo. Jesus Cristo ajudou a criar as pessoas. Ele estava com Deus no momento que o homem foi criado. E isso é libertador. Gente, vocês entenderem isso, é libertador. Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Olha só, provavelmente você já passou pelo efeito placebo e nem se deu conta. Eu aposto que em algum momento da sua vida, ou você passou por isso, ou você viu alguém passando por isso. Em algum momento da sua vida, quando alguém sofria alguma coisa, ou estava enfrentando um problema, estava chorando, estava ansioso, ou até mesmo perdeu alguém e estava sofrendo, o que acontecia? Quando vê, parecia a vozinha, a mamãezinha, chegava e você diz: olha, toma esse copo de água e açúcar, toma isso aqui, vai te aliviar, você vai ficar melhor, toma esse copo de água com açúcar, toma esse chazinho e você vai melhorar. E a pessoa que estava nervosa, naquele estado de choque, através de um acontecimento, ela tomava água com açúcar e ela se acalmava. Olha só, talvez você já passou por isso ou viu alguém passando por isso. E como isso é fundamental na nossa vida. Quando você entender isso, é libertador. Vamos lá então. Talvez você tomou aquele copo de água com açúcar e realmente aliviou a tensão daquele momento. Isso é efeito placebo. Eu aposto que você viveu isso ou viu alguém vivenciando isso. Mas o que realmente, de fato, fez a pessoa se acalmar? Olha só. No momento que ela recebeu o estímulo dizendo, olha, se você tomar esse copo de água com açúcar, você vai se acalmar. Provavelmente era de alguém que tinha autoridade sobre ela, pai, mãe ou avó. E nós somos seres estimulados a todo momento, de tudo que vemos, ouvimos e sentimos. Naquele momento, a pessoa se abre, ela acredita. Então, ela tomando o copo de água com açúcar, ela se acalmava, parava de chorar. Eu já vi muito isso na minha família. Quando estava acontecendo alguma coisa que deixava todo mundo estressado, nervoso, um acontecimento. E realmente, de fato, as vozinhas, as mamães ofereciam água com açúcar. E aliviava a tensão delas. E isso é o poder da crença. Vamos lá agora. Outro estudo da ciência. A ciência, ela reuniu 2 grupos de pessoas com úlceras supuradas. Para um grupo de pessoas, os cientistas, quem estava testando o remédio, falou o seguinte: olha, gente, a gente criou um remédio, esse remédio pode trazer alívio, esse remédio pode parar com a queimação no estômago, esse remédio pode trazer
muito alívio a vocês, mas está em fase de teste. Para um grupo de pessoas, eles falaram isso. Para outro grupo de pessoas, a ciência falou o seguinte, os neurocientistas, os estudiosos falaram o seguinte, os médicos, os doutores falaram o seguinte, olha gente, a gente está testando um novo remédio para quem tem úlceras, para quem tem dores de estômagos, para quem tem gastrite. A gente não sabe ainda os efeitos que esse remédio pode trazer. E geralmente a ciência, a medicina, ela testa os remédios assim, eles pegam um grupo de pessoas, cobaias, né, e fazem esses testes. Então, para um grupo foi dito que poderia trazer alívio, e para outro grupo foi dito que eles não sabiam os efeitos colaterais. Olha que interessante. Para o primeiro grupo que eles disseram, o primeiro grupo tomou o remédio, depois de um tempo foram reavaliados. Para esse primeiro grupo que foi dito que haveria alívio, de fato houve. 75% do grupo sentiu alívio, não sentiu mais queimação no estômago, sentiram realmente alívio das dores que estavam passando. 75%. Já para o outro grupo, que foi dito que eles não sabiam quais eram os efeitos que poderiam ter aquele remédio, somente 25% das pessoas sentiram algum efeito, algum alívio, e 75% não sentiram nada. Olha só que doido isso. Porque uma autoridade lhes falou para o primeiro grupo, pode haver alívio, esse remédio pode causar alívio, pode aliviar a dor, e de fato aconteceu. Porque uma autoridade falou. Mas o mais engraçado de tudo, que os remédios que os doutores apresentaram para eles, a solução daquele problema, o remédio era feito de farinha e açúcar. Farinha e açúcar, não havia nenhum medicamento especial, não havia nenhuma alguma química gerada ali, como é feito em laboratórios para gerar cura. Não havia nada, só farinha e açúcar. Então a ciência cada vez está mais descobrindo o poder da nossa mente, o poder da nossa crença. Mas como eu falei anteriormente, Jesus já sabia do poder da nossa mentalidade, do poder que o ser humano tem dentro de si há 2021 anos atrás. Jesus já sabia, porque ele participou da criação do mundo, ele participou da criação do homem. Ele já sabia, porque olha só, toda vez que alguém levava alguém perto de Jesus para ser curado, ele sempre perguntava para a pessoa que queria receber a cura o seguinte, você crê que é possível? Quando a pessoa dava uma brecha e dizia, Jesus, eu creio, ele falava, tudo é possível aquele que crê, e ele realizava o milagre. Ele sempre dizia, tudo é possível aquele que crê. Jesus já sabia que todo ser humano tem instalado nele o poder de acreditar. Essa é a maior força que existe em nós, o poder de acreditar. Porém, Deus nos deu o livre-arbítrio. Você acredita na propaganda que você quiser. E olha que interessante isso. Você acredita na propaganda que você quiser. Eu aposto com todo mundo que aqueles que receberam a cura de Jesus Cristo, antes eles ouviram uma propaganda. Existe um homem que está curando muita gente. Quando eles ouviam essa propaganda, eles logo acreditavam e iam atrás dele para receber o seu milagre. Como tinha homens que provavelmente perderam essa bênção, perderam essa cura porque ouviram a mesma coisa. Existe um homem que está sendo curado. Mas esses não acreditavam. Então, não se esforçavam para chegar mais próximo de Jesus Cristo. E o efeito placebo é a mesma coisa. É uma propaganda feita por uma autoridade, por um médico, por um doutor. Muitos médicos, tem médicos que ainda são céticos quanto ao positivismo, quanto à nossa crença, o nosso poder de acreditar. Mas muitos médicos já usam isso ao seu favor. Eles já usam isso a favor do paciente. Então, todo estímulo, toda propaganda feita por uma autoridade, médico, doutor, eu não sei no que você acredita, televisão, isso gera um estímulo que gera uma crença interna. Essa crença ela pode te salvar ou essa crença ela pode te destruir. E o mais engraçado é que Jesus já sabia disso.
Ele perguntava para as pessoas, você crê que isso é possível? Quando as pessoas davam uma brecha, ele dizia, seja conforme a vossa fé, seja conforme a vossa crença. O que salvava os pacientes ali, que aliviava a dor, não era o remédio, mas o estímulo feito por uma autoridade, um doutor, um médico, um cientista, mais a pílula que eles recebiam, quando eles ingeriam aquela pílula acreditando que realmente poderia trazer alívio, de fato trazia alívio. Porque esse é o maior poder que temos, a nossa crença. Mas aonde você está acreditando? Em que propaganda você está acreditando? Essa é a pergunta que eu faço para você, que propaganda você está acreditando? Quando você acredita no poder da sua mente, no poder da sua crença, quando você começa a estudar sobre isso, você começa a analisar que é a nossa crença que gera resultados, a sua vida está mudando em um instante. O seu estado emocional muda num instante. Conheci pessoas que viviam super bem até certa idade, mas chegou um momento de fazer um exame periódico. Essa pessoa, isso aconteceu com uns conhecidos nossos, não vou falar nome aqui, mas quando eles receberam a notícia que estavam com câncer, uma notícia dura, o médico simplesmente falou, você está com câncer, você está com tumor, pum! Toda a sua fisiologia mudou, foi para baixo e no outro dia já estavam de cama. Esse é o poder da crença. Quando você recebe um estímulo de uma autoridade, você recebe uma palavra de uma autoridade sobre você, você tem muito mais tendência a acreditar quando há terceiros falando para você. Quando há terceiros falando para você, quando a televisão está falando para você, quando o rádio está falando para você, você tem muito mais facilidade de acreditar. Porque as pessoas são altamente sugestionáveis. Ela não acredita no seu poder interior, mas ela acredita geralmente em voz de terceiros. Por quê? Quando você era criança, você era totalmente aberto a sugestões. Você acreditava principalmente nos seus pais, principalmente em pessoas que eram autoridades sobre você. Você acreditava nos irmãos que você tinha, ou você acreditava nas pessoas que o criaram. Ou seja, o ser humano é totalmente aberto a sugestões na infância. Então, quando eles recebiam essas sugestões, eles simplesmente não tinham o fator crítico, eles acreditavam. E essa crença gera um resultado. E o efeito placebo é muito fácil de entender. Jesus Cristo já sabia há muito tempo que isso era real. Jesus sabia o poder que você tem dentro de você. Lembra que eu falei? Quando alguém ia se aproximar de Jesus que queria receber uma cura, provavelmente essa pessoa recebeu uma propaganda. Ele ouviu alguém dizendo que Jesus estava curando, ele acreditava, ele se movia e queria encontrar o Mestre. E Jesus, sabendo do poder da crença, do poder de acreditar que temos e do livre-arbítrio de acreditar ou não, Jesus sempre perguntava, você crê que isso é possível? Quando a pessoa dizia, Jesus, eu creio, Jesus então falava, tudo é possível àquele que crê. Ou em outras partes bíblicas, Jesus falava, seja conforme a vossa crença, seja conforme você acredita. Então ele realizava um milagre, porque a pessoa se abriu para acreditar. Esse é o nosso poder. E o efeito placebo, como falei anteriormente na live, provavelmente você já passou por isso muitas vezes. Quando alguém estava nervoso, ou se você estava nervoso, alguém oferecia um copo de água com açúcar, e o que acontecia? Você tomava aquele copo de água com açúcar e se aliviava, ficava mais tranquilo, parava de chorar. Muitos médicos estão usando o efeito placebo para ajudar seus pacientes. Há casos que o paciente chega no consultório e começa a dizer assim, olha doutor, só de falar com você aqui eu já estou melhorando, já estou me sentindo bem. É o poder da crença que pode mudar a sua vida. Esse é um poder que você já vem abençoado com ele, você já nasceu com isso introduzido em você. Mas o problema é que nós somos seres sugestionáveis. Muitas pessoas, eu creio nisso, ouviram falar que Jesus curava, mas não quiseram acreditar, estavam bloqueados. E não foram até o Mestre receber a cura, porque estavam bloqueados. E tudo será conforme a vossa crença. Deus deu esse livre-arbítrio de você poder acreditar ou não no que você quiser. Se você acredita que é possível, tudo é possível aquele que crê. Mas se você não acredita que é possível, você nem corre atrás, você não dá um passo para frente.
porque você está bloqueado. Você bloqueou o maior poder que existe dentro do ser humano, a fé. Outra coisa, aconteceu com... Deixa eu pegar aqui, para explicar um pouquinho sobre o efeito placebo. Aqui, ó. Roger Bannister era um atleta, mas porém tinha um desafio. Era impossível um homem correr 1,6 km em menos de 4 minutos. Era humanamente impossível. Mas Roger Bannister queria quebrar essa crença. Então ele começou a treinar exaustivamente e começou a visualizar mentalmente ele triunfando sobre essa crença que 1,6 km ser percorrido em menos de 4 minutos era impossível. Ele começou a imaginar em sua mente, dia e noite, que ele estava triunfando sobre esse recorde aí que ninguém conseguia bater. Correr 1,6 km em menos de 4 minutos. Ele visualizou em sua mente, ele trabalhou primeiro a sua mente, preparou o seu corpo físico e o que aconteceu? Roger Bannister foi o primeiro homem a correr 1,6 km em 3,59 segundos. Quando isso ocorreu, outros corredores começaram a atingir essa meta também. Eles começaram a atingir esse resultado. Por quê? Eles acreditaram. E esse é um pressuposto da PNL. Se algum homem faz, eu também consigo. Se alguém faz, eu também posso fazer. E olha só, esse pressuposto da PNL, não foi a PNL que criou, não foi Richard Bandler que criou. Mas Paulo, quando falou aos coríntios, ele já sabia o poder da modelagem. Paulo falava aos coríntios, imitai a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Olha que doido isso, gente. A modelagem que a PNL fala, os apóstolos já sabiam. Paulo já sabia, imitai a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Automaticamente, quem imita Cristo segue com alguns sinais. Curam pessoas, salvam pessoas, porque este é o poder da modelagem. Jesus mesmo falou que muitas pessoas fariam muito mais milagres do que ele. Por quê? Quando as pessoas usam uma técnica de modelagem, você começa a atingir resultados iguais. Principalmente se você consegue se ver na pele de outra pessoa que você admira. Por que muitos pastores fazem acontecer muitas coisas nas igrejas? Porque eles estão modelando alguém muito especial. O próprio Criador. Muitos tentam modelar. Claro que existe a falha humana no meio. Mas quando você modela Cristo, muitas coisas começam a acontecer na sua vida. Muitos milagres começam a acontecer. Porque esse é o pressuposto da PNL. Se alguém pode fazer, você também pode fazer. Porque olha só, o que libertou outros atletas... Deixa eu desligar aqui a música. Por que despertou em outros atletas quebrar o recorde também de 1,6 km em menos de 4 minutos? Porque eles viram outro ser humano fazendo. Então, abre seu sistema de crença. E um problema que temos na nossa maturidade, que a gente vai fechando o fator crítico. Um dos problemas da nossa maturidade é que a gente acaba desacreditando muitas vezes. Então, a gente tem que ver para acreditar. Mas o que Jesus nos ensina, primeiro, é crer, para depois ver. Se você conseguir visualizar em sua mente um projeto na sua vida, é sinal que você pode alcançar. Há 100 anos atrás, se você dissesse, eu vou levar 400 homens voando daqui para colar, seria humanamente impossível. Mas quando os irmãos Wright criaram um avião, outros começaram a repetir o feito e começou a surgir o avião em massa no planeta Terra. Esse é o nosso poder de acreditar. E fica muito mais fácil quando a gente vê. Fica muito mais fácil. Mas eu digo a você, que se você acreditar primeiro aqui, o resultado surge, porque nós temos o poder de criação dentro de nós. É a nossa fé. Jesus falava, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Isso aqui é bem pequenininho. Você vai dizer a esse monte, vai daqui para colar e isso vai se realizar. O resultado aparece. E o efeito placebo mostra isso. Como falei anteriormente,
para pessoas que tinham osteoporosis, os cientistas falaram, olha, a gente não sabe muito o efeito desse remédio. Então, para esse grupo, 25% sentiram alívio, outros não. E para o grupo que foi falado, esse remédio vai trazer alívio. 75% das pessoas sentiram alívio, mas o remédio era feito de açúcar e farinha. Faz sentido para você? Esse é o poder da nossa crença. Pode aliviar a dor, pode aliviar a ansiedade, pode aliviar todos os problemas que você tem. Pode te curar, porque esse é o poder da crença. Seja conforme a vossa fé. Jesus, sabendo disso, ele só perguntava para a pessoa, e aí, você crê que isso é possível? Quando a pessoa dizia, sim, Jesus, eu creio. Quando a pessoa estava realmente acreditando que era possível, então Jesus dizia, seja feita conforme a vossa fé. Você está livre, homem, você está curado. Ou seja, nós já nascemos com todo o poder. O problema é que nós fomos estimulados a simplesmente ver com nossos olhos naturais tudo o que acontece. Muitos disseram para mim, Rodrigo, você não está vendo o que está acontecendo? Mas eu não permito que a informação externa que eu vejo abale o poder que Cristo me deu, o poder que Deus me deu, o poder de acreditar. Eu prefiro olhar para algo mais alto do que eu, algo mais poderoso, que é Deus, que é o nosso Criador, do que olhar o que está acontecendo. Se eu olhar o que está acontecendo, isso vai ruminar a minha fé. E automaticamente eu vou ceder a essa crença. E essa crença pode me prejudicar. Mas quando eu olho para o meu Criador, quando eu olho para o que Jesus diz, seja conforme a sua crença, eu prefiro acreditar que eu já sou um ser curado. Eu prefiro acreditar que eu já sou um ser abençoado. Eu prefiro acreditar que nenhum mal vem sobre mim, porque maior é o que está comigo do que está no mundo. Quando você tem essa crença poderosa, você vai se libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu digo a vocês que vocês são seres poderosos. Nós somos seres poderosos. Nós somos seres capazes de criar o nosso mundo a partir de nossas crenças. Mas em que propaganda você está acreditando? Que propaganda você está acreditando? Eu vejo muitos lugares que falavam do mestre, mas não acreditam nessa propaganda. Preferem acreditar na propaganda que vem do mundo que eles veem. E não acreditam naquilo que foi pregado a eles. Algo muito simples. Mas não preferem acreditar. Não, Rodrigo, mas tu não está vendo. Isso é andar por vista, mas quando você anda pela fé, você cria sua vida pela fé. Vamos lá, o Thales colocou, a Aninha colocou aqui, ó. Perdi meu pai de câncer no dia 3/12. Depois disso, minha fé enfraqueceu. Está difícil aceitar a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que as pessoas morram de doença. Mas o problema é que as pessoas preferem não acreditar. Elas ouvem... Aninha, eu tive um conhecido nosso que ele vivia bem até os 50 anos de idade. Quando ele descobriu que tinha câncer, essa pessoa totalmente adoeceu. Ou seja, ele acreditou no que o médico falou. E o maior problema, Aninha, é que Deus bate muitas vezes na porta de vocês. As pessoas preferem não acreditar. Elas deixam acontecer uma tragédia para talvez depois começar a buscar a Deus. Aninha, tudo é possível aquele que crê. Mas para que gere a crença, você tem que permitir-se, Aninha, ser estimulado por isso. Qual que é os locais que você pode ser estimulado a acreditar numa nova vida? Acreditar que você já é um ser curado. Acreditar que você já é um ser saudável. Tem muitas igrejas que pregam Jesus Cristo. É nesses lugares que você vai ser estimulado. É por essas pessoas que você começa a ser estimulado para ter crença. Porque nós somos seres totalmente sugestionáveis. Dificilmente você tem uma fé quando você convive com pessoas desacreditadas. Quando você vive com pessoas desacreditadas, é impossível você acreditar. Porque você é a média das 5 pessoas que você convive. Agora, se você começar a estudar o poder que a sua mente tem, você começar a estudar a própria palavra de Deus, o Novo Testamento em diante ali, você vai perceber que é a nossa fé que nos liberta. Eu garanto a você que o seu pai ficou muito mais doente quando ele descobriu que tinha câncer. Quando ele não tinha descoberto que tinha câncer, eu garanto que ele levava uma vida normal. Eu garanto a você. Agora, no momento que o médico fala, e muitos médicos são céticos, então eles falam friamente, olha, você tem um câncer, seu tempo de vida está diminuindo, a pessoa acredita, ela compra a ideia. Olha só, o que acontecia na cultura haitiana? Quando o curandeiro
apontava o osso para uma pessoa e dizia, você vai morrer, a pessoa de fato morria. Mas por que isso acontecia? Isso é fato, isso é real, é histórico. Mas por que a pessoa morria? Não era o curandeiro que tinha o poder sobre a pessoa, mas a crença da pessoa levava a pessoa à morte. Vamos lá, o Thales colocou aqui. Isso significa que Jesus tinha poder ou não? Apenas a nossa crença era suficiente? Jesus estava dizendo que a nossa crença era poderosa. Jesus estava dizendo que era a nossa fé que nos salvava. Porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você está com fé em Deus, você está no propósito dele, você é liberto. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Jesus tinha poder sim, mas ele só podia agir se a pessoa acreditasse. E quando a gente acredita, a gente está aberto a um poder sobrenatural. A gente está aberto à saúde. Uma pessoa que crê que é totalmente saudável, ela vai ser totalmente saudável. Esse é o nosso poder, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Por isso que aquele que crê faz a diferença. Por isso que aquele que crê em Jesus Cristo e segue o padrão de modelagem faz o milagre acontecer. Porque ele está abaixo de um princípio. Conhecereis a verdade vos libertará. Tudo é possível aquele que crê. Isso é um princípio de Deus. Quando a gente crê que tudo é possível, realmente tudo é possível. A gente pode criar o nosso mundo. Ou seja, muitas pessoas acham que Deus está no controle, mas Deus já deu tudo para nós. O nosso poder de acreditar. O problema é que na infância, desde a infância, tentaram mentir a respeito da nossa identidade, a vida toda. Era desde a historinha do coelhinho da Páscoa, tudo para nós não acreditar no que realmente era importante e útil para nós. Acredita no Papai Noel, acredita no Big Bang, acredita que nós fomos feitos de macaco, descendência de macaco e por aí vai. Sempre tentaram mentir a respeito da nossa autoridade e de quem realmente somos. A vida inteira quiseram rebaixar nós. A vida inteira a indústria farmacêutica está dizendo que depressão é doença, mas a depressão, segundo os cientistas, são mágoas passadas não resolvidas, ou seja, a pessoa não perdoa, a pessoa não se perdoa, a pessoa não sabe pedir perdão. E isso cria uma represa dentro dela. Por quê? Para a indústria farmacêutica é muito bom eles falar isso, porque eles conseguem vender muito mais remédio. Mas quando a pessoa descobre que ela tem o poder dentro de si e o poder de se curar automaticamente, ela não precisa mais usar remédio. Quando eu disse para as pessoas aqui que a minha família, não pegaríamos o Covid, muitas pessoas deram risada. Ah, Rodrigo, quem sabe você já até pegou. Não. Porque o que está em mim é maior do que está no mundo. E eu me bloqueio para a informação externa. Quando eu me bloqueio para a informação externa e introduzo dentro de mim uma informação verdadeira, eu sou livre de fato. Eu sou liberto. Só que o problema é que a multidão acredita no que dizem para ela. As pessoas são totalmente estimuladas. Por isso que eu não assisto TV e nem notícias. Eu prefiro ser estimulado por algo bem maior. Uma leitura bíblica, uma leitura que faça sentido para mim. Você tem que, para que você seja liberta, Aninha, para que você acredite em Deus, eu não quero você forçar isso, mas você tem que ser estimulada, você tem que ser aberta à sugestão. Vá a lugar que as pessoas falam de Jesus Cristo. Evite pessoas negativas no seu ciclo de amizade, senão você vai estar preso numa gaiola e isso gera um condicionamento em você. Mas quando você descobre que a sua fé é libertadora, isso é fantástico. Você vive com saúde, você não vive estressada, você não vive ansiedade, você não precisa dormir com remédios. Mas vai ser conforme a vossa fé. Para que você tenha fé, você vai ter que se permitir ser estimulado por isso. Se você é uma pessoa que assiste TV, assiste notícias, você deve estar até assustado agora por causa do desafio que estamos enfrentando. Não faça isso com você, porque você está introduzindo dentro de você palavras, você está introduzindo dentro de você sentimentos, vibrações que vão gerar a sua crença. E seus resultados virão conforme a sua crença. Se você viu o início da live que eu falei mais sobre o efeito placebo, você vai perceber que não é o remédio em si que cura a pessoa, mas a crença. É a crença que cura a pessoa. Esse é o poder que Deus nos deu.
Mas Deus, ele não força ninguém a acreditar nele. Você acredita se você quiser. Então, se eu acredito que o que está em mim é maior do que está no mundo, eu já sou um ser livre, totalmente liberto, totalmente capaz, totalmente autodidata para fazer o que quiser da minha vida, para criar minha vida, para solucionar todos os meus problemas, que talvez eu mesmo criei. Olha que doido isso. Tudo é possível àquele que crê. Ou seja, nós já temos o poder de mudar toda a nossa vida. Médicos estudaram e perceberam que pacientes que estavam positivamente com esperança, crendo que iam se recuperar, principalmente atletas que treinavam muito antes, que eram atletas de competição, que sofreram algum problema, algum acidente, que muitos médicos diziam, você não vai poder mais andar. Foi feito um estudo sobre esses atletas, mas atletas que não perderam a esperança e visualizavam mentalmente que eles poderiam competir novamente, esses se recuperavam e esses voltavam à competição. Por quê? Esse é o nosso poder, o poder de acreditar. Aí os médicos ficavam apavorados com esses atletas, se recuperavam com muito mais facilidade. Por quê? Alguma coisa acontece dentro de nós. Nós temos 15 bilhões de neurônios trabalhando em nosso favor, 100 trilhões de células trabalhando a nosso favor. Quando a gente começa a acreditar, o mundo se move ao nosso favor e o milagre acontece. Agora, você está olhando mais para as coisas escassas ou para as coisas abundantes? Porque eu digo a você, tem muito mais milagre acontecendo no mundo do que desgraça. Mas onde você está pondo o seu foco? Esse foco vai gerar um sentimento interno de você e vai gerar uma crença. Muitas pessoas me apresentaram, Rodrigo, está morrendo muita gente. E eu digo, me apresente os vivos, que é muito mais abundante. Aí eu protejo a minha crença. Aí eu protejo o que eu tenho mais de precioso dentro de mim, a fé. Porque eu decidi não olhar para os mortos, mas para os vivos. Quando você começa a olhar para os vivos e para as coisas que são mais abundantes, a sua vida começa a mudar. Gente, é fantástico isso. Então, você já tem tudo que você precisa para vencer nessa vida. A fé. Permita-se ser estimulado a isso. Se bloqueie para informações negativas que não te vão levar a lugar nenhum. Olha para o alto. Você hoje provavelmente está acreditando em algo invisível que está matando gente. Porque você foi estimulado por isso. Televisão, rádio, dia e noite. Repetição e impacto emocional. Isso é que gera crenças. Agora quando você começa a olhar, procura aí o universo. Você começa a ver que o mundo está girando a 1.675 km por hora. É algo invisível, é uma força invisível. Você começa a acreditar no seu Criador. Tem uma expansão chamada céu que divide águas das águas. As águas que estão em cima, que são as nuvens carregadas de toneladas de água, e as águas que estão embaixo, rios e mares. Essa expansão se chama céu. É invisível. Não é porque você não vê que não existe. Mas quando você começar a prestar atenção nos pequenos detalhes que Deus te mostra, para que você creia nele, você de fato começa a acreditar. É uma força invisível poderosa que existe. Que move o mundo, que move o planeta Terra inteiro. Mas nós fomos estimulados a crer somente no que é escasso, no que é pequeno. O ser humano tem a tendência natural de olhar para o que é pequeno. O ser humano tem a tendência natural de olhar para os fracassos e não para os seus sucessos. Porque se nós olhássemos desde pequeno aos nossos sucessos, a gente ia perceber que o mais importante que temos é a vida, é o fôlego da vida. E isso faz total diferença. Meu amigo, minha amiga, tudo é possível àquele que crê. Esse é o maior poder que temos, a nossa fé. A nossa fé move montanhas, a nossa fé cria a nossa vida. Por que relacionamentos não dão certo? Por que famílias estão se destruindo? Porque eles foram estimulados a não acreditar no amor. Eles não foram estimulados a regar o amor para que o amor brotasse. Eles foram estimulados a simplesmente descartar pessoas. E vai ser conforme a vossa fé. Se você não acredita que é possível ter um relacionamento abundante, se você não acredita que é possível ter
uma família estruturada. Vai ser conforme a vossa fé. Eu sou casado há mais de 17 anos. Porque eu acredito no amor. Porque eu fui estimulado por quem? Meus pais me mostraram que o amor, ele é aprendido. O amor é regado. Essa crença é libertadora. Essa crença é um princípio. Porque Deus é amor. O amor não abandona. O amor, ele é paciente. O amor espera. Quando você entra num relacionamento para se doar, o milagre acontece. Porque você não espera nada de retorno. Você simplesmente rega o amor. Entrega, 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 entrega. E você estrutura a sua família. Isso é um princípio. Isso é uma crença. Se você acredita no amor, você tem um relacionamento saudável. Se você foi estimulado por novelas, meu amigo, você está perdido. Você está destruindo a sua família. Tudo é possível àquele que crê. Foi Jesus que disse, não fui eu. E ele tinha razão. Quando você acredita, o milagre já aconteceu. Tá bom, gente? Assista a live inteira, se você perdeu o comecinho, que eu falei um pouquinho mais detalhado sobre o efeito placebo. E você vai entender que você já tem todo o poder que você precisa. Mas para libertar isso, talvez você vai precisar ser estimulado por um monte de pessoas. Talvez você precise que alguém diga a você que você é capaz. E eu estou te dizendo agora, você é capaz. Você pode todas as coisas. Porque há algo maior fortalecendo você. Então permita eu estimular você, dizendo que você é o ser mais incrível que existe nessa terra. Tudo é possível àquele que crê. Creia somente. Se entrega como uma criança. Se entrega como uma criança. A criança nunca está preocupada com amanhã. A criança nunca está preocupada se vai ter o que comer. Porque ela acredita. Porque ela está conectada com algo maior. Quando você fala com a criança, o que você quer ser, o que você quer ter na vida, ela fala um monte de coisa. Não é porque ela é uma bobinha. Porque delas é o reino dos céus. Porque ela está conectada com o seu Criador. Olha que maravilha isso. Quando você fala com a criança, o que você quer ser, o que você quer ter, ela fala sem medo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um monte de coisa. Não é porque ela não tem noção, é porque ela está conectada com o seu Criador. E o mestre dos mestres dizia, deixai e vinde a minhas crianças, pois dela é o reino dos céus. Em outros versículos Jesus falava, o reino dos céus está dentro de você. Ou seja, não deixa morrer aquela criança que acredita dentro de você. Não permita que esses estímulos negativos de televisão, rádio, mídias machuquem aquela criança que acredita dentro de você. Porque o reino dos céus é das crianças. E o reino dos céus, em outras passagens, ele disse, não está aqui, não está acolá, está dentro de vós. É aí que o milagre começa a acontecer. Quando você acredita, o milagre começa a acontecer. Você vive como uma criança, sem preocupações. Você não se estressa, você acredita em algo maior, você está conectado com algo maior. E esse é o nosso poder. Isso é o que Deus deixou de presente para nós. Então permita eu te estimular. Tudo é possível àquele que crê. Se acontecer algum imprevisto na sua vida, não se culpe e não culpe o seu Criador. Porque tudo é conforme a sua fé. Se você não acredita, está tudo bem. Deus nunca vai te importunar. Deus nunca vai te importunar. Ele é um ser que não quer forçar ninguém a acreditar nele. Mas quando você acredita, o milagre acontece. Eu sou prova disso. A minha família é estruturada. A minha família vive sobre bênçãos. Quando há desafios, nós se unimos e enfrentamos. Porque nós não nos permitimos ser alimentados pelo negativo. Nós se permitimos ser alimentados pelo pão da vida. Isso é libertador. Se abra, permita-se ser estimulado por algo que vai te levar adiante. E o milagre vai acontecer. Porque tudo é possível àquele que crê. Tá bom, gente? Eu espero ter ajudado vocês nesse domingo. Assistam a live completa de novo. E sim, tudo é possível àquele que crê. Não fui eu que disse, mas o mestre. Creia somente como uma criança. Vou trazer mais conteúdos, vou falar mais sobre as crenças. Amanhã, provavelmente, eu acho que eu vou falar sobre as crenças no modo mais técnico e você vai entender que todo o poder já está em você. E esse é outro pressuposto da PNL. E eu digo a você que não foi Richard Bandler que criou isso, mas Jesus já sabia.
que tudo é possível aquele que crê. Porque ele participou da criação. Ele já entregou tudo a você. É só você crer. É só você começar a utilizar. Não espere ver para acreditar, mas acredite primeiro, mentalmente. E depois isso se manifesta na sua vida. Tá bom, gente? Grande abraço. Feliz domingo. Espero ter ajudado vocês em alguma palavra, alguma coisa que eu possa ter confortado o coração de vocês. Vocês têm tudo que vocês precisam. Vocês são um milagre. Tá bom? Grande abraço. Até mais.